Nós prometemos aos irmãos que durante estes dias, estas semanas antes de chegarmos ao Natal, nós estaríamos analisando, olhando para o texto que fala sobre a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Normalmente as genealogias não são textos que nos agradem na Bíblia, preferimos as histórias. As genealogias são textos que normalmente nós saltamos, são uma série de nomes estranhos, de uma cultura diferente da nossa, partimos do princípio que não trazem grande ensinamento. Mas quando lemos a história da genealogia de Jesus, nós devemos nos recordar que nenhum de nós pôde escolher a família aonde nasceu. Nenhum de nós escolheu os pais que tinha, os avós, os bisavós. Nenhum de nós pôde fazer uma avaliação da árvore genealógica e dizer: não é aqui que eu quero nascer, porque esta árvore é muito gira e estes antepassados são muito interessantes. Mas no caso de Jesus não foi assim, porque sendo ele Deus, o Senhor sabia tudo aquilo que tinha-se passado antecipadamente e conhecia perfeitamente esta árvore genealógica e escolheu muito cuidadosamente a família aonde o Salvador nasceria. Então, nós temos que olhar para esta família com curiosidade. Porque Deus escolheu estes personagens? As genealogias eram algo comum na cultura de Jesus. Os judeus gostavam de fazer genealogias e contar através das genealogias quem eram os seus antepassados. Aliás, vários povos da antiguidade faziam isso. Alguns com um bocadinho mais de orgulho. Por exemplo, Júlio César era famoso por declarar que na sua genealogia ele era descendente de uma deusa. Portanto, ele gostava de dizer que a sua ancestral maior morava lá no Olimpo, junto aos outros deuses. Aqui na genealogia de Jesus não encontramos isso. Mas nas genealogias hebraicas, os nomes que eram mencionados eram apenas nomes masculinos. Mas por curiosidade, na genealogia que Mateus dá sobre Jesus, ele cita alguns nomes femininos. E a pergunta que eu tenho trazido aos irmãos é esta: porquê? Porque ele citaria estes nomes? Por que distinguir estas mulheres? Principalmente porque quando nós olhamos para estas mulheres, elas não nos parecem muito dignas de distinção. Mas talvez olhando para as suas histórias, haja algo para nós aprendermos. Mateus, capítulo 1, o versículo 3 tem a primeira destas mulheres na genealogia de Cristo. E diz assim o texto: E Judá gerou de Tamar a Farés, ou a Pérez, e a Zará. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. O nome feminino que aqui está, se os irmãos têm alguma dificuldade, é o nome de Tamar. E a pergunta que eu trago e tentarei responder aos irmãos é: por que Tamar é mencionada de forma especial e particular na genealogia de Cristo? Para nós podermos entender as razões pelas quais isto acontece, nós teremos que ir para o Antigo Testamento. A história dos filhos de Israel é um pouco confusa. Ele teve, no fim, 4 esposas, não é? Ele queria casar-se mesmo, era com Raquel. Mas primeiro foi-lhe dada Lia, ele casou com ela, porque foi enganado, depois casou com Raquel, depois acabou por ficar também por tomar 2 concubinas, que eram as servas delas, para poder ter mais filhos, e acaba por ter 12. E a pergunta é: e quem vai ser o primogênito? Quem vai herdar a bênção e a aliança? O filho mais velho, em princípio era assim, chamava-se Rúben. Só que Rúben cometeu um pecado grave. Ele teve relações com a concubina do seu pai. E então Jacó foi lá e riscou o nome de Rúben, de filho mais velho, digamos assim. A seguir vem Simeão e Levi. Mas Simeão e Levi também portaram-se um bocado mal. Houve um episódio em que a irmã deles foi prejudicada e eles ficaram com tanta raiva que no seu ódio eles armam uma estratagema e acabam por matar todos os homens da aldeia daquele rapaz que tinha feito mal à sua irmã. Vingança. Por causa disto, Jacó vai dizer a estes 2 filhos que eles também, na sua falta de sensatez, não podem ser os herdeiros da herança. Chegamos ao 4º filho, Judá.
E a pergunta é, será que Judá então herda porque ele é um personagem muito bom, muito digno, muito honesto, muito correto? Porque será que Judá vai ser aquele que herda? E aqui diz que Judá gera de Tamar a Pérez, ou seja, a descendência de Judá vem a partir de Tamar. E a pergunta que podemos fazer é, e quando foi que ele se casou com ela? Vamos ao livro de Gênesis, irmãos. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Eu confesso aos irmãos que, estudando esta história, chegou a um ponto em que tinha que pensar o que fazer com ela. É 38, irmãos, Gênesis 38. E a minha tentação foi saltar esta personagem. Porque este capítulo 38 de Gênesis não é muito fácil. E nem muito elegante. Mas insisti. Porque entendi, irmãos, que certamente se Deus permitiu que ele aqui estivesse, era para a nossa edificação. Vamos olhar então para este capítulo e tentar aprender, por trás de uma história que não é propriamente muito honrada, aquilo que podemos ter de lições a respeito da maneira como o nosso Deus age. A história começa assim, capítulo 38 de Gênesis, verso 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E Judá viu ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er, e tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou assim, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezib, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Judá começa a mostrar-nos aqui a desintegração da família de Jacó. Deus tinha dado aquela terra para os descendentes de Abraão, e eles deviam permanecer ali, era a terra prometida. E deviam ficar juntos, e deviam, sobretudo, perseverar e preservar o seu culto ao Deus que tinha chamado o seu avô, não é? O seu bisavô, lá de uma terra estranha, para vir morar naquele local. No entretanto, esta família começa a se desintegrar, começa a misturar-se com os povos da terra, e desta maneira a perder a sua identidade. Estas ligações com os cananeus desviavam os filhos de Abraão, os filhos de Isaque e os filhos de Jacó, dos princípios que tinham recebido dos seus pais. Judá afasta-se da sua família, vai morar longe de onde estão os seus. A terra de Adulão, onde ele foi, era uma terra que ficava distante de onde o seu pai habitava e onde os seus irmãos estavam. Ele chega-se ali e alia-se a um dos líderes dos cananeus, a um dos chefes dos cananeus, e casa-se com uma mulher cananeia. E desta maneira ele desvia-se muito daquilo que seriam os propósitos de Deus para esta família. Irmãos, este pequeno pormenor talvez nos ajude a entender porque que, no fim do livro de Gênesis, a família de Jacó vai toda parar no Egito. E eles no Egito vão se tornar escravos. E normalmente quando pensamos nisso, nós dizemos, bem, foi uma coisa muito má para eles, não deviam ter saído da sua terra, foram parar no Egito, que era uma terra distante, foram escravizados naquela terra que não era a sua, isto foi muito mau. Pois é, irmãos, mas às vezes as coisas que nos parecem más nem sempre são. Porque esta família, se tivesse permanecido na terra que Deus tinha dado a eles, provavelmente tinha se desintegrado e nunca teria dado origem a um povo. E era este o propósito de Deus para os descendentes de Abraão. Mas quando há aquela fome na terra e eles têm que ir lá para o Egito à procura de comida e vão ser recebidos por José, que no entretanto tinha sido vendido como escravo e tinha ido para lá vários anos antes, esta família vai viver num contexto cultural diferente. Os egípcios eram um povo muito racista e não querem que os hebreus morem entre eles. Então eles ficam segregados num pequeno grupo e ali eles vão se desenvolver e ali eles vão crescer e ali eles vão se tornar um grande povo. Se tivessem ficado em Canaã, provavelmente tinham-se desintegrado, mas pelo fato de irem morar no Egito, acabam por ficar unidos e darem origem à nação que Deus precisava, o povo de Israel, no qual viria o Salvador. Bem,
Vemos que Judá chega àquela terra, casa-se com uma moça própria da terra, e os irmãos podem dizer, e que mal havia, era ali que ele estava, tinha-se casar com as pessoas da região. Mas lembrem-se, irmãos, que os cananeus tinham cultos muito diferentes. Eles adoravam a vários deuses, entre eles o sol, o deus dos trovões, a lua, as estrelas. Entre os seus deuses estavam deuses de fertilidade. Os seus cultos eram cultos que envolviam prostituição, eram cultos que envolviam sacrifícios humanos. E é por isso que nós dizemos que Judá estava se desviando muito daquilo que era o padrão correto. Mas ele ali está vivendo, casou-se com esta moça, teve 3 filhos e arranjou então uma esposa para o seu primeiro filho, e esta moça se chamava Tamar. Vejam o que acontece a seguir. Verso 7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. E então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão, e o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Eu disse aos irmãos que a história não era fácil. Mas vou repetir aos irmãos, está na palavra de Deus. E eu acredito que tudo o que está na palavra, segundo é a expressão do apóstolo Paulo, tudo o que está na palavra é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. O filho mais velho de Judá, era mau. A palavra mau, no sentido original, no hebraico, significa perverso, maligno. Ele era mau do ponto de vista moral. Ele cresceu tortuoso. Era um indivíduo de mau coração. Nós podemos perguntar porquê? Bem, a cultura em que ele cresceu não era uma cultura propícia. Era uma cultura que facilitava que ele crescesse alguém violento e de coração mau. Mas este homem não podia ser, não é? Aquele que ia dar origem à linhagem do Senhor Jesus. E, de alguma maneira, ele acaba por morrer cedo. O texto não nos diz e não nos especifica. O autor apenas presume que Deus não estava contente com este homem e a sua vida foi cortada muito cedo. O costume dos povos semitas era que, quando um irmão mais velho morria, principalmente se ele não tinha tido filhos, o seu irmão mais novo devia tomar esta esposa, devia aceitá-la como sua esposa, devia levá-la para a sua casa. Isto tinha várias razões. Uma delas era proteger a viúva, para que ela não ficasse abandonada. Outra delas era preservar o dote, porque em princípio para poder ter a noiva tinha-se pago alguma coisa à família e, portanto, de alguma maneira preservava-se o dote que tinha sido pago. Mas também, e muito importante, era que o irmão mais novo devia suscitar descendência ao seu irmão mais velho. E os filhos, pelo menos o primeiro que nascesse desta união, seria sempre considerado como filho do seu irmão e não dele. Ou seja, o primeiro filho que Onã tivesse com Tamar seria filho de ou seja, do seu irmão mais velho. Mas o fato de ele suscitar descendência ao seu irmão mais velho significava que alguém ia ocupar o lugar de primogenitura, ou seja, na hora de dividir a herança, era ele que ia receber este filho primeiro deste casamento, é que ia receber a herança maior. E Onã não gostou da história. O cálculo dele foi o seguinte: bem, eu era o segundo irmão, eu não tinha direito à herança maior, quem ganhava a herança maior era ele, mas ele morreu, então se ele morreu, morreu, agora que a herança tem que ser para mim. Então agora vou eu arranjar um filho nesta mulher que nem era minha originalmente e ainda por cima para ficar com a minha herança. Não quero. E o texto bíblico diz que ele aceitou a mulher, sim senhor, que ele estava e ficava com esta mulher, sim senhor, mas evitava de qualquer maneira que ela pudesse engravidar. Irmãos, a história de Onã nos mostra que o nosso Deus é um Deus que não aprova o egoísmo nem a maldade. Porque Onã pode ser facilmente visto ou classificado em termos de intenção bíblica ou de história bíblica como o paradigma do homem que usa a mulher para seu próprio prazer.
mas sem bondade, sem amor no seu coração. O homem que maltrata a mulher, o homem que abusa da mulher, o homem que faz da mulher o que não deve, que olha para ela como apenas um objeto, porque Onã aproveitava-se desta mulher, mas não lhe dava condições de futuro. Porque este filho que ele evitava que Tamar tivesse, não era só um futuro herdeiro do nome do irmão dele, mas era segurança para Tamar. Porque se ela não tivesse filhos, não tinha segurança social naquele tempo, irmãos, não havia reforma. E portanto, se ela não tivesse filhos, mais tarde, quando ela envelhecesse, não tinha quem tomasse conta dela. Mas o coração deste homem era um coração egoísta, era um coração mau. Então ele aproveita-se desta mulher e desta situação, mas não permite que ela tenha filhos. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus não ficou contente com aquilo que ele fez. E como não ficou contente, o puniu também. Não sabemos como. E Onã também morreu. Bem, segundo a lei e segundo as regras, era a hora de Tamar passar ao terceiro filho, que era Selá. E o que é que Judá faz, irmãos? Vejam bem a capacidade do Judá. Ele diz assim no versículo 11: fica-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto ele disse, para que porventura não morreste também como seus irmãos. Tão curioso, irmãos. Em vez do Judá olhar para o filho mais velho e dizer assim, bem, o mais velho morreu porque era mau. Era mau como as cobras, não é? Era perverso no seu coração, era maligno. Criei um filho que não prestava. E portanto morreu porque tinha que morrer. E este mais novo a seguir também morreu porque portou-se mal. Ele não se comportou corretamente com esta moça. Não, ele colocou a culpa na mulher. Ele achou que a responsável por esta situação toda era Tamar. Ele achou, esta mulher tem qualquer coisa de errada. Já matou um, agora já matou dois. Não, se eu entrego-lhe o terceiro filho, morre este também. Não. Vou afastar esta mulher da história, mandar lá para a casa do pai e hei de dar um jeito de fazer esquecer esta situação, porque isto assim não está bom. Vou perder os filhos todos por causa dela. Ou seja, ele coloca a culpa nesta mulher. Tamar é rejeitada, viúva 2 vezes, usada e enganada 2 vezes e enviada de volta pelo seu sogro e deixada na casa do seu pai. Irmãos, em termos culturais, isto era uma grande vergonha. E esta moça não tinha culpa. Ela está sofrendo por uma coisa que ela não era responsável. Mas a história continua e mostra-nos como Judá tinha realmente se tornado alguém corrompido pelos costumes dos cananitas. Vejam, irmãos, verso 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois que se consolou e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timna e tosquia as ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Então, vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dá-me penhor, até que o envies. E ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os seus vestidos de viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho, junto às 2 fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta nenhuma. E voltou a Judá e disse, não achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve nenhuma mulher assim. Então disse Judá, tome-o ela, para que porventura não venhamos a ficar em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Eu disse aos irmãos que a história não era fácil. Vejam só como nasceu, não é? Como desceu em termos de valor, de moral, este homem. Criado para ser alguém da família que Deus escolheu, com um avô como Abraão, não é? Aliás, um bisavô como Abraão, um avô como Isaac, o seu pai Jacó, aquele homem que teve um encontro tão pessoal com Deus que saiu de lá a mancar, e ele agora se corrompe desta maneira. Ele foi à tosquia era um momento de festa,
Normalmente os cananitas celebravam a tosquia com muita comida, com muita bebida, e era também um momento muito propício para os cultos cananitas da fertilidade, que envolviam a prostituição sagrada, chamada sagrada, cultual. Ora, esta mulher que era cananita sabia os costumes e conhecia muito bem o sogro, e disse: espera aí que eu vou arranjar aqui um esquema. Preciso safar a minha situação, porque fui desprezada, fui abandonada, fui largada de qualquer maneira. Preciso, se eu não tomar providências, não vou escapar, porque o outro filho dele já está grande, já está adulto, e ele não vai tomar nenhuma providência em relação a isto. Veja, irmãos, nós não estamos concordando com a atitude dela. Não é isso que o texto bíblico nos diz, apenas nos conta o que aconteceu. Aquilo que ela pede como penhor era muito comum naquele tempo. O selo era um cilindro, mais ou menos, deste tamaninho mais ou menos, um cilindro feito de barro, com várias marcas, e este cilindro depois passado, não é, sobre uma argila fresca, ou então sobre algum tipo de tecido, depois de manchado de lama ou de tinta, podia marcar e deixar ali a impressão de alguém. Ele normalmente era pendurado no pescoço com uma espécie de cordão, aqui chamado de lenço, e o cajado que é mencionado aqui era um cajado personalizado, não era um cajado qualquer. Era um cajado que tinha normalmente um trabalho de madeira na sua parte de cima que identificava o dono. Ela pede a Judá peças que são próprias dele e que claramente o identificarão, não é? Era como se hoje em dia nós disséssemos: deixa-me então ficar o teu cartão de cidadão. Tem a tua fotografia, a tua identidade, todas as tuas marcas, não há como distinguir. Isto é mesmo teu. E é isso que ela faz. E desta maneira este homem nos prova o quanto ele está errado. O texto original, na língua original, quando nos fala a respeito do comportamento dela, diz que ela foi identificada como uma prostituta cultual, ou seja, sagrada, que fazia parte dos ritos de fertilidade que eram dos cananitas. Esta mulher então volta para a casa do seu pai, depois de ter se disfarçado naquela ocasião, só que há um pormenor. Ela agora está grávida. E vejam, irmãos, o que acontece. Verso 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conhecendo-os, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a ruptura. E chamaram o seu nome Peres, que significa romper, ruptura. E depois saiu o seu irmão, em cujo nome estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. É interessante a história, não é, irmãos? O clímax acontece de uma forma imprevista. Tamar engravida de Judá, e assim que ele sabe da situação, ele fica, não é, muito zangado. Os filhos dele podiam ser filhos malignos. Ele podia se prostituir à vontade. Mas assim que ouviu dizer que a sua nora estava grávida, ele toma a decisão imediata. Num caso destes, a lei da época e da região dizia que a mulher devia ser morta. Havia 2 possibilidades: apedrejamento, que era considerado um pouco mais suave, ou queimada viva. E Judá passa a sentença em uma única frase e pede logo a pena máxima mais dolorosa: que seja queimada. Mas Tamar estava preparada para esta situação. Ela tinha previsto que isto poderia acontecer. E nesta história, o nosso personagem aqui, não é? O Judá acaba por passar uma grande vergonha e reconhecer: ela é mais justa do que eu. E confirma a verdade do caso. Aquele que vai nascer e que é chamado aqui de brecha, aquele que rompe, que faz uma ruptura, que sai fora de horas, que ultrapassa aquilo que era a expectativa, porque o outro é que tinha que ser primeiro, é que vai ser o ancestral do Senhor Jesus. Bem, irmãos, vendo uma história tão aparentemente incômoda,
uma história com tanta maldade e malícia, seria dizer assim: por que colocar uma história dessas na genealogia de Jesus? Não era mais fácil Mateus simplesmente dizer: olha, e Jacó teve Judá, e Judá teve Pérez, e Pérez teve Arão, e ponto final, parágrafo. Porquê colocar o pormenor de dizer: olha, Judá teve Pérez, mas não foi da mulher dele, foi daquela que tinha sido sua nora, chamada Tamar? Porque esta história ensina-nos algumas coisas, irmãos. Guardem pelo menos estas 3. A primeira coisa que eu aprendo com esta história é o seguinte: temos que ter muito cuidado com o nosso julgamento. Porque todo julgamento envolve algum grau de orgulho e de hipocrisia. Todo julgamento envolve algum grau de orgulho e de hipocrisia. Judá é rápido no seu julgamento de Tamar, pelo que se podia ver na superfície, sem olhar para si próprio, sem olhar para a sua conduta, sem perceber a sua maldade e o seu envolvimento. Ele acaba por passar vergonha pública, porque quando ela manda aqueles elementos, ela o faz de forma pública, e quando chegam com aqueles dados, chegam de forma pública, e lá tem o Judá que sair a correr para interromper a morte de Tamar e dizer: não a matem. Então, mas não vamos matá-la agora, porquê? Não, o pai sou eu, a vergonha é minha, ela é mais justa do que eu não me comportei corretamente, agora vou mantê-la na minha casa o resto da vida, não vai ser minha esposa, mas pronto, vou tomar conta dela, porque essa era a minha responsabilidade desde o início. O ensino bíblico, irmãos, é que nós devemos ser cuidadosos no momento de julgar, porque normalmente nós não conhecemos todos os dados, não temos todas as informações, e porque nós, por regra, não temos todas as informações, temos muita facilidade de julgar e julgar erradamente. Antes de nós passarmos julgamento aos outros, nós devemos primeiro fazer como o Senhor Jesus nos ensinou: olha primeiro para ti, olha primeiro no espelho, e em vez de quiseres tirar o cisco que está no olho do teu irmão, de repente há uma trave no teu. E este ensinamento é um ensinamento propício para nós, é o ensinamento que vem nesta história. A segunda lição muito importante desta história, irmãos, é a graça. Este relato mostra a graça de Deus em ação. Nós percebemos porque é que Rúben foi rejeitado, porque é que Simeão foi rejeitado, porque é que Levi foi rejeitado, e podemos concluir: Judá é o 4º filho e é ele escolhido para ser o antecedente de Jesus. Porquê? Porque ele foi mais digno. Mas afinal lemos esta história e ficamos embaraçados e dizemos: bem, acho que não sobrava nenhum. Não foi pela sua própria dignidade que ele foi escolhido, irmãos, foi pela graça de Deus. Judá não se torna antecedente de Jesus, ancestral de Jesus, porque ele mereceu esta posição. Só a graça de Deus para usar um personagem desses como fundador de uma genealogia que vai culminar no Salvador. O ensinamento bíblico se repete: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem das obras, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, é a graça que nos salva, não são os nossos esforços, não é o nosso mérito. É claro que as obras devem acompanhar a salvação, que o fato de termos recebido a graça de Deus provoca em nós uma mudança que nos leva a querer produzir atos que sejam dignos do nosso Deus, mas não ao contrário. E no relato dos ancestrais de Cristo, cabe bem a lembrança de que é pela graça que o Salvador vem ao mundo para nos salvar. Em terceiro e último lugar, irmãos, esta é uma história de justiça. A justiça de Deus, de como Deus está atento e de alguma maneira ele age em benefício dos que estão em desfavor. Tamar é a injustiçada desta história. Ela não escolhe o marido, ela não é culpada pelo seu marido ser um homem mau, ela não é culpada pelo seu marido morrer, ela não é culpada por ser dada ao outro irmão, e nem é culpada daquele irmão se comportar de forma errada. Ela é aquela que é usada, é aquela que é explorada, é aquela que fica sem perspectivas de futuro, é aquela que tem que suportar, abandonada, viúva 2 vezes. Ela não tem culpa do erro errado de Judá e da sua malícia.
Apesar de tudo, ela era uma cananita, agiu de acordo com a sua cultura. Mas nós podemos perceber, irmãos, que Deus, de alguma forma, tem misericórdia desta mulher. E na sua justiça, Ele permite que as coisas sejam corrigidas. E ela que tinha sido injustiçada e abandonada é, por fim, recolhida. Lembra-nos esta história um pouco, uma história que Jesus vai contar muito tempo depois. Também a história de uma viúva. Também a história de uma viúva rejeitada. Lembram-se, irmãos? Está lá em Lucas. Havia uma viúva numa cidade e havia um juiz muito mau e havia uma causa que aquela mulher estava a sofrer e ela vai ter com o juiz e vai reclamar, e vai reclamar, e vai reclamar, até que um dia o juiz diz: bem, eu não temo a Deus, não ligo a ninguém, não me preocupo com ninguém, mas esta mulher importuna-me tanto que eu vou-lhe fazer justiça. E Jesus contou esta história para nos dizer que nós devemos ser persistentes na oração. Este é um ensinamento bíblico. O nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que aceita o clamor daquele que está sendo injustiçado. A história de Tamar serve de consolo aos injustiçados que são acusados de forma errada, que sofrem a culpa que não é sua. Nesta história, nós vemos que o Senhor se importa e trabalha pela restauração da justiça. É um Deus que se preocupa. De tal modo é que, apesar do incômodo deste relato, ele consta da genealogia do Senhor, para nos lembrar que o nosso Deus é um Deus justo. Que isto possa consolar os nossos corações e que possamos nos lembrar, irmãos, mais uma vez, que tudo aquilo que está escrito é para a nossa edificação. Mesmo aqueles textos que nos parecem mais difíceis, de alguma forma o Senhor permitiu que eles aqui estivessem para que nós crescêssemos no seu entendimento.